Eu não esperava encontrar nada além de um pouco de paz quando entrei naquela cafeteria numa tarde comum de sexta-feira. A cidade parecia abafada, e meu dia estava longe de ser leve. Queria apenas sentar, tomar algo quente, desligar a mente. Mas a vida tem dessas ironias, e às vezes, quando a gente menos espera, ela vira do avesso com um simples olhar. Foi ali, entre mesas de madeira e o aroma de café fresco, que vi Helena pela primeira vez, e tudo mudou. Ela estava sentada sozinha, lendo um livro antigo, com as páginas levemente amareladas. Os cabelos claros caíam soltos pelos ombros e a forma como mordia o lábio inferior enquanto lia me fez esquecer do mundo. Havia algo na forma como ela existia, tão à vontade naquele espaço que me prendeu. Eu nunca fui o tipo que se aproxima por impulso, mas alguma coisa naquele momento me fez puxar conversa. Talvez fosse o destino brincando com minha solidão. Me aproximei com um comentário bobo sobre o livro que ela segurava. Ela ergueu os olhos devagar e respondeu com um sorriso gentil. E foi aí que perdi qualquer controle da situação. Conversamos por horas como se já nos conhecêssemos. Helena era encantadora sem esforço, engraçada sem tentar, profunda nas palavras e leve nos gestos. Descobri que ela gostava de vinhos suaves, que tinha pavor de trovões e que escrevia em cadernos que nunca mostrava a ninguém. Quando nos despedimos, o céu já escurecia. Eu a acompanhei até o ponto de táxi e hesitei antes de pedir o número dela. Mas ela sorriu primeiro como se tivesse lido meu pensamento e digitou no meu celular. Foi uma boa tarde, Lucas disse, e aquele nome na tela, Helena, ficou gravado na minha mente como uma marca impossível de ignorar. Voltei para casa flutuando entre o real e o que eu desejava que se tornasse real. Naquela noite, pensei nela mais do que deveria. Senti que algo havia despertado e mesmo sem entender já estava entregue. No dia seguinte tentei contar para Bruno, meu melhor amigo, quase um irmão. Mas algo me impediu. Talvez fosse receio. Talvez fosse só o desejo de manter aquilo como um segredo bom. Mal sabia eu que o universo estava prestes a pregar a peça, mais cruel que poderia imaginar. Poucos dias depois nos encontramos no bar de sempre, aquele refúgio de tantas histórias. Bruno estava animado como não via há tempos. Sorria demais. E então do nada ele soltou. Lucas, acho que finalmente conheci alguém especial. Sorri curioso. Mas algo no meu peito apertou. Ela se chama Helena, ele disse. Meu corpo gelou. Não podia ser. Cabelos loiros, gosta de escrever, nos encontramos numa livraria. Meu mundo parou. Eu senti o coração desacelerar como se quisesse evitar o inevitável. Mostrei a ele o contato no meu celular. Ele, por sua vez, mostrou uma foto que ela havia mandado. E não restava dúvida, era ela. A mesma Helena. O mesmo sorriso. O mesmo jeito de olhar. Por um momento ficamos em silêncio absoluto. Dois amigos de uma vida inteira. Em choque pela coincidência inacreditável. Rimos, claro. Mas havia um tremor escondido naquela risada. Algo que nem nós sabíamos nomear ainda. Bruno foi o primeiro a tentar aliviar o clima. Cara, isso é só uma coincidência. A gente nunca teve esse tipo de problema antes. E não vai ser agora que isso vai nos afetar. Eu assenti, tentando acreditar. Fizemos um acordo informal ali mesmo. Nenhum de nós levaria isso adiante. Era apenas uma situação incomum. Iríamos virar a página. Ou pelo menos tentar. Mal sabíamos que o coração não obedece a acordos. Aquele pacto silencioso parecia razoável naquela noite. Mas dentro de mim algo já estava sendo corrompido. Eu sabia o que havia sentido com Helena. E se Bruno sentia algo parecido, então o que seria da nossa amizade? E mais importante, o que seria de nós, se ela escolhesse um? Bruno apareceu no meu apartamento 2 dias depois do nosso acordo, trazendo 2 cervejas e um clima de quem queria fingir que nada tinha acontecido. Nos sentamos no sofá da sala, como em tantas outras noites, mas o silêncio entre a gente parecia pesar. Não falamos sobre Helena. Cada um sabia que o outro estava pensando nela, e talvez por isso o assunto ficou enterrado. Por pouco tempo. Era impossível ignorar.
Ela estava ali, entre nós, mesmo ausente. Em algum momento a conversa descambou para a vida amorosa. Bruno riu e disse que precisava de uma mulher que o tirasse do tédio. E olha que Helena quase conseguiu isso em uma única tarde. Tentei disfarçar o incômodo, mas minha expressão me traiu. Ele percebeu e deu um gole na garrafa antes de soltar, como quem acha que está brincando. Mas relaxa, Lucas. Entre nós dois, acho que você nunca teve muita chance mesmo, né? O tom era leve, mas o estrago foi fundo. Fiquei parado por um instante sentindo aquela frase girar dentro da cabeça. Tentei rir, mas saiu um som seco. Como assim eu não teria chance? Perguntei. Bruno, ainda com aquele sorriso debochado, respondeu. Você sempre foi o cara mais centrado, mais certinho. E as mulheres gostam de desafio. Você sabe disso. Era assim que ele me via? Como o cara previsível? Como alguém incapaz de ser escolhido? Aquilo mexeu com tudo que eu guardava em silêncio há anos. A nossa amizade sempre foi sólida, mas também cheia de comparações que nunca nomeamos. Bruno era o extrovertido. Eu, o introspectivo. Ele era o que conquistava fácil. Eu, o que observava de longe. Nunca me importei com isso. Até agora. Porque agora o que estava em jogo não era uma brincadeira. Era uma mulher real, com sentimentos reais. E mais do que isso, era a forma como ele diminuía os meus. O que você está dizendo, Bruno? Perguntei, me inclinando para frente. O sorriso dele sumiu. Tô dizendo que talvez seja melhor deixar isso quieto. Eu só não quero que você se iluda. Foi aí que estalou. O orgulho, a ferida, o peso de ser sempre o menos. Me levantei, devagar, e encarei ele. Então vamos fazer o seguinte. Se você está tão certo de que eu não tenho chance, por que não deixamos ela decidir? Ele franziu a testa. Como assim? Eu respirei fundo. Um encontro com cada um, só isso. Sem mentira, sem joguinho, ela sai com você, sai comigo e escolhe. Simples. Bruno me olhou como se estivesse tentando medir minha seriedade. Depois de alguns segundos, ele assentiu. Tá bom, que seja, mas é pra valer. Nada de sabotagem, nada de manipular. Jogo limpo. Apertamos as mãos, e naquele aperto havia tudo, menos paz. Depois que ele foi embora, fiquei ali sentado por horas, pensando se eu tinha feito a coisa certa ou se tinha acabado de abrir as portas para uma guerra silenciosa. Eu não sabia até onde Bruno estaria disposto a ir, mas conhecia o suficiente para saber que, quando ele queria vencer, ele não media esforços. E eu, por outro lado, estava disposto a lutar não pelo ego, mas pelo que senti quando olhei nos olhos de Helena pela primeira vez. No fundo, eu sabia que isso ia custar caro, que essa escolha podia ferir mais do que curar, mas já era tarde. Para voltar atrás. O trato estava feito, a amizade já rachada, e o amor, bem, o amor estava prestes a ser testado como nunca. A partir dali, deixamos de ser apenas dois amigos com histórias em comum. Viramos dois rivais em silêncio, esperando que o coração de uma mulher decidisse qual de nós merecia ficar. E enquanto o jogo não começava, a culpa já começava a mostrar os dentes. Quando enviei a mensagem para Helena marcando nosso encontro, o coração parecia querer sair do peito. Eu reli o texto umas 5 vezes antes de apertar enviar. Ela respondeu com um claro, adoraria. E o alívio veio acompanhado de uma onda de nervosismo. Não era só mais um encontro. Era uma chance real, mas também uma bomba relógio emocional. Escolhi um restaurante que ficava num bairro mais tranquilo, pequeno, com luz baixa e música suave. Exatamente o tipo de lugar que ela parecia gostar. Cheguei primeiro. Estava escuro lá fora, mas dentro do restaurante, a iluminação amarelada e o aroma de ervas no ar criavam um ambiente quase íntimo. Quando ela entrou, foi como se o cenário tivesse sido preparado para sua chegada. Vestia um casaco azul claro, os cabelos soltos, e trazia no rosto aquele sorriso que já era familiar demais para mim. Ela se sentou e por um instante eu me esqueci de tudo, até mesmo de Bruno. A conversa fluiu fácil. Falamos sobre filmes antigos, comidas que odiávamos na infância e sonhos absurdos de adolescência. Helena tinha aquele dom raro de fazer
tudo parecer leve, mesmo quando contava sobre as dores do passado. Em certo momento rimos tanto de uma história dela sobre uma viagem, que fizemos o garçom vir perguntar se estava tudo bem, e estava. Pelo menos até ele trazer o vinho errado. E não era qualquer erro. Eu tinha falado com Bruno dias atrás sobre o quanto odiava vinho tinto seco, e foi exatamente esse que o garçom colocou na mesa. Disse que havia sido uma escolha de cortesia da casa. Tentei não pensar demais, mas a coincidência era grande demais para ser inocente. Helena percebeu minha expressão e perguntou se algo tinha acontecido. Disfarcei, sorri, disse que estava tudo certo, mas por dentro, eu já começava a desconfiar de que Bruno tinha mexido no tabuleiro. Mesmo assim, a noite foi incrível. Helena era diferente. Não era o tipo de beleza óbvia. Era algo mais. Algo que surgia no meio de uma frase, no brilho do olho quando falava sobre livros, ou nas pausas que ela fazia antes de revelar algo pessoal. Era como se ela existisse num tom mais profundo do que o resto do mundo. Quando a deixei em casa, ela me deu um beijo no rosto e disse que se sentia leve, que a noite tinha sido especial. Voltei para casa flutuando, mas com os pés presos ao chão da realidade. Porque por mais que eu quisesse viver aquilo sem peso, havia um outro lado me puxando para um jogo que eu não queria jogar. Abri o celular e vi uma mensagem de Bruno. E aí, como foi com a Helena? Respirei fundo. Não respondi. Não conseguia fingir que aquilo era só uma disputa. Porque não era. Não para mim. Deitei sem conseguir dormir. Revivi cada detalhe da noite. A forma como ela cruzava as pernas. Como mexia no cabelo com a ponta dos dedos. Ela tinha me olhado diferente naquela noite. Eu senti. E o pior é que isso só aumentava o medo de perder. Não de perder para Bruno, mas de perder para mim mesmo. De sabotar tudo com meu orgulho, com essa raiva silenciosa que começava a crescer por dentro. Na manhã seguinte, recebi 2 mensagens. A primeira era dela. Gostei. Muito de ontem. Queria te ver de novo. E a segunda era de Bruno. Hoje é minha vez. Aquilo me paralisou por alguns segundos. O que seria uma sequência justa de encontros agora parecia uma ameaça velada. A partida tinha começado, e eu sabia que Bruno entraria em campo com as armas que tivesse à disposição. Não sei se ela sentiu o peso daquele jogo. Talvez ainda estivesse vivendo tudo com a leveza de quem acredita nas coisas pelo que elas são. Mas eu sabia que havia algo errado no ar. E a verdade é que, mesmo tendo tido um encontro perfeito, eu não me sentia em vantagem. Me sentia vulnerável. Porque ao contrário de Bruno, eu estava jogando com o coração. E corações geralmente quebram primeiro. Bruno sempre soube como encantar uma mulher. Desde os tempos da faculdade, era ele quem atraía olhares nos bares, nos eventos, nos corredores. Ele sabia usar o tom certo de voz, o olhar direto, o timing perfeito da piada. Era um talento natural, e naquele dia, Helena seria o palco da sua performance. Ele escolheu um bistrô sofisticado no centro da cidade, com música ao vivo e luzes, de velas sobre as mesas. O tipo de ambiente onde ele sabia que podia brilhar. Enquanto ele se arrumava para o encontro, mandou uma mensagem irônica. Vamos ver se ela gosta mais de poesia, ou de adrenalina. Li a mensagem e engoli seco. Sabia que ele falava da diferença entre nós dois. Eu era o cara das conversas, longas e dos silêncios cheios de significado. Bruno era ação, intensidade, presença. E naquele momento, mesmo sem querer admitir, eu temia que Helena se deixasse levar por esse brilho imediato que sempre rodeou meu antigo melhor amigo. Mais tarde naquela noite vi uma foto postada por um músico que se apresentava no bistrô. Bruno e Helena brindando. Ela sorria, mas havia algo naquele sorriso que me pareceu cauteloso. Eu ampliava a imagem tentando decifrar traços que confirmassem o que eu queria acreditar. Fiquei horas com aquela foto na tela, me perguntando o que ela sentia naquele momento. Será que pensava em mim? Será que comparava os dois encontros? Ou será que só estava sendo levada pelo momento? Na manhã seguinte, Bruno chegou até meu apartamento como se fosse qualquer outro dia.
Trazia um café na mão e o mesmo velho sorriso no rosto. Foi ótimo, disse. Ela é diferente, inteligente e esperta e tem um sarcasmo adorável. Me fez rir para valer. Eu apenas ouvi. Deixei que ele falasse. Queria entender o que se passava por trás da fala ensaiada. E então ele deixou escapar. No começo ela estava meio tensa. Perguntou se eu conhecia alguém chamado Lucas. Aquele momento foi como um soco. E o que você disse? Perguntei tentando soar neutro. Ele deu de ombros. Falei que não. Achei melhor evitar confusão. Aquilo me corroeu por dentro. Ele havia mentido, sem hesitar. O acordo de jogo limpo havia sido rompido ali. E mesmo assim, eu fiquei calado. Porque parte de mim já esperava por isso. Eu conhecia Bruno bem demais para achar que ele deixaria o orgulho ficar de fora por muito tempo. Mais tarde naquele dia, Helena me enviou uma mensagem curta. Seu amigo é interessante, nada mais. Um tom vago, quase frio. Aquilo me deixou inquieto. Queria saber o que significava interessante. Algo bom? Algo ruim? Tentei ligar. Ela não atendeu. Escrevi. Gostou do encontro? A resposta veio só horas depois. Foi diferente do que imaginei. E ficou por isso mesmo. O silêncio depois daquilo dizia mais do que qualquer palavra. Tentei me convencer de que ainda havia esperança. Que ela estava apenas confusa. Mas algo mudara. Bruno, mesmo com todo o charme, parecia ter deixado uma marca diferente. Talvez pelo excesso, talvez pela mentira. Ou talvez porque, no fundo, Helena começava a sentir que algo ali não se encaixava. Começava a perceber que algo havia sido omitido. E isso me dava uma tênue e incômoda vantagem. Naquela noite, escrevi em meu caderno, o mesmo onde registrei tudo desde que conheci Helena. O jogo está saindo do controle. Bruno mente. Eu me calo. E ela, aos poucos, começa a ver. Meu medo já não era perder a disputa. Era perder o que restava da nossa amizade. E o pior, perder a admiração de uma mulher que por um breve instante me olhou como se eu fosse diferente. Pelo que conheço de Bruno, ele não vai parar. E eu não sei mais até onde aguento assistir isso sem intervir. O que começou como um acordo entre irmãos agora se transformava numa sequência de erros e omissões. E a cada novo gesto, mais distante ficava a chance de sairmos disso sem feridas. Fazia tempo que eu não sentia tanta raiva. Era como se algo tivesse sido arrancado de mim sem permissão. Depois da mentira de Bruno para Helena, passei dias tentando entender como reagir. Mas no fundo a resposta já queimava dentro do peito. Eu não podia mais fingir que ele e eu estávamos do mesmo lado. Uma noite mandei uma mensagem. A gente precisa conversar. Ele respondeu com um simples, passo aí às 8. Sabíamos que aquela conversa seria diferente de todas as outras. Quando ele chegou, o silêncio entre nós pesava como concreto. Sentou-se no mesmo sofá onde tantas vezes rimos juntos, mas dessa vez não havia riso. Olhou para mim e soltou direto. Você tá puto por causa de ontem, né? Eu o encarei sem rodeios. Você mentiu, Bruno. Ela perguntou sobre mim, e você disse que não me conhecia. Ele deu de ombros como quem não vê gravidade no erro. Eu só não queria complicar as coisas, achei melhor assim. Aquilo me fez levantar de imediato. Melhor para quem? Para você? Para sua estratégia? Minha voz estava alterada e ele percebeu. Ficou em silêncio por alguns segundos antes de rebater. Você tá agindo como se isso fosse um campeonato. Cara, acorda. Desde o começo você quis provar que era melhor que eu. O sangue ferveu. Eu quis ser honesto. Você que transformou isso em guerra. Você que começou a sabotar. Bruno levantou também. O olhar já não era de amigo. Era de rival. Você sempre teve esse complexo de ser o cara certinho, o sensível. E quer saber? Isso não te faz melhor que ninguém. As palavras saíam como veneno. Você tá bravo porque sabe que se ela tiver que escolher,
Não vai ser você. Foi como um soco. Respirei fundo tentando não explodir. Mas era tarde. A linha já havia sido cruzada. Quer saber? Eu disse, com a voz firme. A gente não é mais amigo, Bruno. Você passou por cima de tudo que a gente construiu. Por causa de orgulho. Por causa de uma mulher que nem sabe do que está acontecendo. Ele riu, um riso seco, quase de pena. Então é isso? Anos de amizade jogados fora? Eu balancei a cabeça. Você jogou fora quando decidiu mentir. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Bruno saiu do meu apartamento sem dizer mais nada. E ali, naquele vazio que ficou, eu soube que algo tinha morrido. A amizade que construímos desde meninos já não existia. Não importava quem Helena escolheria no final. A gente já tinha perdido o que mais importava: a confiança. E esse tipo de perda ninguém repara com pedido de desculpa. Era como vidro, quebrado. Você até junta os pedaços, mas nunca mais é inteiro. Naquela noite recebi uma mensagem de Helena. Ela perguntava se estava tudo bem. Bruno me disse que vocês brigaram. O coração apertou. Ela já começava a perceber. Já sentia que havia algo errado, mas ainda não sabia o quanto. E parte de mim queria protegê-la dessa bagunça, enquanto outra parte já não sabia como consertar o estrago. Respondi apenas: coisas antigas mal resolvidas, não se preocupe. Mentira, mais uma. O problema era novo, real e profundo, e estava machucando todo mundo. Naquela noite, não consegui dormir. Me peguei pensando em como tudo poderia ter sido diferente. Se tivéssemos parado antes. Se tivéssemos respeitado a linha, mas a verdade é que o coração não respeita tratados. E o orgulho é surdo quando se sente ameaçado. Ali naquela cama vazia, olhando para o teto, eu soube que o pior ainda estava por vir. Porque o que nos restava agora era apenas o silêncio. E a dúvida se algum dia a gente conseguiria voltar a ser o que fomos. E enquanto isso, Helena estava cada vez mais perto da verdade. Acordei com a cabeça latejando. Fazia dias que eu sentia que algo não estava certo, mas até então tentava justificar as sensações como exagero da minha intuição. Só que, depois do segundo encontro com Bruno, minha mente não conseguia mais ignorar os sinais. Ele era encantador, engraçado, cheio de histórias, mas havia algo artificial. E mais do que isso, havia uma estranha semelhança entre ele e Lucas. As expressões, os gestos, até certos comentários. Era como se falassem uma língua secreta da qual eu não fazia parte. No começo achei que era só coincidência. A cidade não era tão grande assim, mas uma pergunta começou a martelar dentro de mim. Será que eles se conhecem? A dúvida me consumia. Comecei a observar melhor as respostas deles nas mensagens, os silêncios, os tempos de resposta. E tudo começou a parecer ensaiado demais. A desconfiança me corroía e, ao mesmo tempo, me fazia sentir culpada. Eu gostava dos dois, mas sentia que estavam me escondendo algo. E isso doía mais do que qualquer triângulo amoroso poderia doer. Foi Claire quem me despertou de vez. Minha melhor amiga desde o colégio, ela sempre teve um faro afiado para gente mentirosa. Contei sobre Lucas, depois sobre Bruno. Mostrei fotos, falei dos encontros e quando mencionei os nomes ela arregalou os olhos. Helena, você não está percebendo? Eles são parecidos demais. E esse Lucas aí, eu já vi ele em uma chamada sua outro dia. Tava de fundo quando você falou que tava com o tal do Bruno. Meu coração gelou. Ela tinha razão. Claire foi mais direta do que eu conseguiria. Ser comigo mesma. Eles se conhecem, aposto qualquer coisa, e pelo jeito tão brincando com você. Na hora defendi. Não acho que seja de propósito. Mas minha voz falhou. Eu mesma não acreditava nisso. A verdade doía. E a ideia de que eu podia estar sendo usada me feria mais do que qualquer rejeição. Me senti tola, perdida, envergonhada. Naquela noite reli todas as mensagens, de um do outro. Comparei os jeitos de falar, as datas, os lugares, e tudo começou a se encaixar. Uma mentira mal contada aqui, um silêncio prolongado ali.
Estavam me escondendo algo. E eu precisava saber o quê. A dúvida era um peso que me impedia de respirar. Meu estômago revirava. E ainda assim, parte de mim queria estar errada. Queria que fosse só paranoia. Foi quando decidi que precisava ver os dois, separadamente. Deixei as cartas que eles tinham me enviado em cima da cama, lado a lado. As palavras pareciam disputar espaço. Bruno falava em paixão, em adrenalina, em arrependimento. Lucas falava de amor, de culpa, de verdade. Mas nenhum dos dois falava um do outro. Era isso que me matava por dentro. Por que esse silêncio tão profundo entre eles? No dia seguinte, mandei uma mensagem para Claire. Vou conversar com cada um, separadamente. Preciso de clareza. Ela respondeu com um simples: se cuida. E ali eu soube que ela também temia o que eu poderia descobrir. Mas acima disso, sabia que eu precisava enfrentar essa bagunça com meus próprios olhos. Era minha história, minha escolha e minha dor. E ninguém poderia atravessar isso por mim. Marquei o encontro com Lucas primeiro. Um parque, fim da tarde. Ele chegou tenso, mas com os olhos sinceros. E então, sem que eu dissesse uma palavra, ele confessou que conhecia Bruno, que eram amigos desde sempre, que tinham feito um acordo e que tudo fugiu do controle. Minhas pernas tremeram. As lágrimas vieram sem que eu quisesse, mas eu respirei fundo e ouvi, porque mesmo traída eu precisava escutar. Depois dele, Bruno. Marquei em um café pequeno. Ele chegou mais confiante, mas desmontou assim que percebeu que eu já sabia. Tentou justificar, tentou sorrir, mas eu estava vazia, cansada. Olhei nos olhos dele e só perguntei: por que vocês fizeram isso comigo? Ele não teve resposta. E naquele momento, eu soube que os dois tinham perdido algo que talvez nunca recuperassem. Minha confiança. Saí de lá sozinha, andando sem rumo. O vento batia no rosto e os olhos ardiam, não só de choro, mas de verdade. A verdade tem um gosto amargo, mas necessário. Eu precisava dessa dor para saber o que fazer. Porque no meio de tanta mentira, eu ainda acreditava que havia amor de verdade. Só precisava descobrir de quem. Não dormi naquela noite. A cabeça latejava. Os pensamentos giravam como um redemoinho dentro de mim. Não era mais uma dúvida. Era certeza. Eu havia sido colocada no meio de um jogo sujo, entre dois homens que fingiam sinceridade enquanto competiam pelas minhas emoções, como se fosse um prêmio. Só que eu não era um troféu. E naquele momento, percebi que não bastava ouvir as versões separadas. Precisava encarar os dois juntos com a verdade exposta sem máscaras. Marquei no mesmo lugar onde conheci Lucas. Um café tranquilo, onde tudo havia começado. Cheguei primeiro. Sentei próxima à janela, observando a rua. O céu estava nublado, como se o universo compartilhasse do meu humor. O tempo parecia desacelerar enquanto eu esperava. As mãos suavam, e o coração oscilava entre raiva e tristeza. Lucas chegou pouco depois. Trazia nos olhos um misto de arrependimento e esperança. Me cumprimentou com um leve aceno, sem tentar sorrir. Sabia que não havia espaço para leveza. Minutos depois, Bruno entrou. Parou ao ver Lucas e me olhou como se tivesse entendido tudo ali, sem eu precisar dizer uma palavra. O silêncio entre nós foi quase insuportável. Nenhum dos dois se sentou imediatamente. Fiquei de pé. Olhei para os dois com a garganta apertada. Sentem. Minha voz saiu firme, mesmo que eu estivesse em pedaços por dentro. Eles obedeceram. Por alguns segundos ficamos ali, 3 pessoas ligadas por uma mentira coletiva, em volta de uma mesa que já tinha abrigado sonhos. Agora, só abrigava desilusão. Eu sei de tudo, comecei. Sei do acordo, sei da disputa e sei da mentira. Bruno abaixou a cabeça. Lucas fechou os olhos como se quisesse fugir daquilo, mas ninguém disse nada. Vocês brincaram comigo, com os meus sentimentos, com a minha confiança. Enquanto fingiam ser honestos, estavam me usando para provar quem é melhor. Mas me digam, alguém aqui se sentiu melhor depois disso? A pergunta pairou no ar como fumaça pesada. Nenhum deles respondeu. E o silêncio disse tudo.
Eu não fiz isso para te machucar, Helena, Lucas disse por fim. A voz dele tremia. Eu me perdi no meio do sentimento e do medo de perder você. Bruno suspirou, tentando manter a pose. Eu fui idiota. Achei que dava para vencer sem machucar ninguém, mas isso não existe. Aquele foi o único momento de verdade que senti vindo dele. Pela primeira vez ele parecia humano, vulnerável, como se tivesse finalmente entendido o estrago que causou. Me levantei. O pior de tudo é que eu acreditei em cada palavra de vocês. Me abri. Confiei. Sorri com o coração leve. E agora, tudo que me resta é essa sensação de vazio. Olhei nos olhos de cada um, individualmente. Vocês perderam mais do que minha confiança. Perderam algo que talvez jamais voltem a ter. Minha presença. Comecei a caminhar em direção à porta, mas parei no meio do salão. Só para deixar claro, eu não sou de nenhum dos dois. Nunca fui. Eu sou de mim. E com isso fui embora. Deixei para trás 2 homens que pareciam meninos perdidos enfrentando pela primeira vez o peso das consequências. Lá fora, o vento frio cortava o rosto, mas me trazia uma estranha liberdade. Era como se o ar estivesse mais leve, mesmo com o peito apertado. Caminhei sem direção, sentindo tudo, e ao mesmo tempo, nada. A dor era real, mas havia dentro dela uma força que eu não esperava encontrar. Pela primeira vez, não dependia da escolha de ninguém. Pela primeira vez entendi que se alguém quiser estar ao meu lado, precisa me enxergar inteira, não como prêmio, não como disputa, mas como alguém que merece ser amada de verdade. Eles ficaram para trás. Não sei se um dia entenderão completamente o que fizeram. Talvez sim, talvez não. Mas naquele momento, o que importava era que eu estava de pé. E às vezes, só isso já é uma vitória. Os dias seguintes foram silenciosos, dolorosamente silenciosos. Meu celular ficou mudo, as notificações desapareceram, e o mundo pareceu girar mais devagar. Helena havia desaparecido do meu radar. Não postava nada. Não respondia. Não procurava. E eu entendia. Depois do que fizemos, qualquer palavra soaria vazia. E apesar da vontade desesperada de procurá-la, eu sabia que o mais digno naquele momento era deixá-la respirar. Deixar que o tempo, cruel como fosse, tentasse amenizar a ferida que abrimos. Bruno também sumiu. Nosso grupo de mensagens ficou abandonado. A última conversa foi a confirmação do nosso encontro. Aquela noite em que tudo desmoronou. Não houve desculpas. Não houve acerto. Apenas um silêncio entre 2 antigos irmãos, que agora mal conseguiam se olhar. É estranho como uma amizade de tantos anos pode se desfazer tão rápido, como um castelo de areia tocado por uma onda inesperada. Mas talvez a onda já estivesse vindo há tempos, e nós apenas ignoramos os sinais. Passei os dias mergulhado no trabalho, nas distrações, em qualquer coisa que me afastasse da memória de Helena. Mas ela estava em tudo. Nas músicas, nos livros, no banco da praça onde nos sentamos pela primeira vez. Tentei fugir, mas ela estava impregnada na minha rotina. E não era só saudade, era arrependimento. Um sentimento sufocante que me lembrava, a cada amanhecer, que eu destruí algo puro com o meu orgulho. Soube por Claire que Helena estava na casa dos pais, em outra cidade. Ela precisava de distância, de paz, e pela primeira vez em dias senti alívio, porque pelo menos ela estava se cuidando. Claire foi dura comigo quando conversamos. Disse que eu e Bruno nos comportamos como garotos inseguros, que colocaram o próprio ego acima da verdade. Não retruquei. Cada palavra dela foi merecida. Bruno, por outro lado, afundou de maneira diferente. Enquanto eu buscava silêncio, ele procurava distrações vazias. Começou a sair toda noite, se cercar de gente que nada sabia da história. Mas vi nos olhos dele quando cruzamos brevemente na rua que ele estava machucado. A arrogância que sempre o envolvia como uma armadura, agora parecia gasta, trincada. Ele não sustentava mais o olhar. E isso dizia tudo. Por muito tempo, eu quis culpá-lo por tudo.
Pela mentira, pelo trato quebrado, pela manipulação. Mas com o tempo percebi que ambos fomos cúmplices do estrago. Eu aceitei entrar no jogo. Eu permiti que minha raiva falasse mais alto que a empatia. E eu me calei quando deveria ter falado. A dor no fundo era a mesma, perdemos Helena. Mas também perdemos a melhor versão de nós mesmos. Numa noite fria, sem conseguir dormir, decidi escrever. Peguei meu caderno e deixei as palavras escorrerem. Não com intenção de enviar nada, nem de reconquistar. Era só para limpar a alma. Falei da primeira vez que a vi, do brilho nos olhos dela, do modo como ela me fez sentir humano. E confessei para mim mesmo que nunca foi sobre vencer Bruno. Foi sobre não querer perder alguém que finalmente me fazia acreditar que eu era digno de amor. Claire, num gesto de quem ainda acreditava em algum resquício de redenção, entregou uma cópia dessa carta para Helena. Ela leu, em silêncio, e chorou. Não por mim, mas por tudo. Pela história que poderia ter sido linda, mas se perdeu no labirinto do orgulho. Guardou a carta numa gaveta. E ao fazer isso, começou a fechar uma porta. Mas não a trancou. Enquanto isso, a saudade virou rotina. Passei a viver um dia de cada vez, tentando ser melhor do que fui. Tentando entender que o amor de verdade não se conquista na força, mas na escuta. E que confiança, quando quebrada, talvez nunca volte ao mesmo lugar. Mas pode, com tempo e cuidado, encontrar um novo formato para existir. Não sabia se ela voltaria. Não sabia se me perdoaria. Mas no fundo, torcia apenas por uma coisa. Que onde quer que estivesse, Helena estivesse em paz. Porque se eu não pudesse ser o motivo do sorriso dela, pelo menos que não fosse mais o motivo da sua dor. Voltei para a cidade semanas depois. A decisão de me afastar tinha sido dolorosa, mas necessária. Eu precisava entender o que era ruído e o que era sentimento. A distância fez o que precisava fazer. Me trouxe clareza. Eu não voltei buscando reviver o passado. Voltei para encarar o que ele causou. E dentro de mim, algo havia mudado. Eu não era mais a mesma mulher dividida entre dois afetos. Eu era alguém que sabia o que merecia e o que não aceitaria mais. Enviei uma mensagem para Lucas. Pedi para encontrá-lo no parque onde tínhamos caminhado pela primeira vez. Ele respondeu rápido, quase como se estivesse esperando por aquilo. Quando chegou, percebi nos olhos dele algo diferente. Ele parecia mais sereno, mais leve, como se tivesse aprendido a conviver com a ausência. Nos sentamos em silêncio por um momento, ouvindo o som das folhas no chão e o vento entre as árvores. Li sua carta, eu disse, encarando o horizonte. Ele ficou em silêncio. Depois assentiu. Você foi sincero nela, mais do que em qualquer outro momento. Ele respirou fundo. Na carta não tinha disputa. Não tinha vaidade. Só você. E isso me tocou. Ele não me pediu nada. Não tentou se explicar de novo. Só disse, se você for feliz com o outro, eu vou ficar bem, mas se for comigo, eu prometo que vai ser diferente, sem mentira, sem competição, só a gente. Agradeci, me levantei, nos despedimos com um abraço forte, longo, silencioso. Não havia mais urgência, havia verdade, e isso bastava. À noite encontrei Bruno. Marcamos em um café discreto. Ele parecia mais abatido, mas ainda sustentava o olhar. Começamos a conversa com um breve "Como você está?", mas logo fomos direto ao ponto. Você também escreveu, mas me deixou perguntas em vez de respostas, eu disse. Ele concordou com um gesto leve. Eu não sei quem eu era naquela história, Helena. Ele confessou. Acho que confundi desejo com sentimento, disputa com importância. Quis te ganhar, mas não soube te enxergar. Pela primeira vez vi Bruno sem armadura, sem piadas, sem charme ensaiado. Apenas ele. Despido da vaidade que sempre o envolveu. E isso, por si só, foi um ato de coragem. A honestidade dele era tardia, mas real. Você me magoou, respondi com calma. Mas talvez tenha se magoado mais, ainda tentando ser alguém que não era. Ele abaixou a cabeça. Você vai escolher o Lucas, né? Eu não respondi de imediato. Apenas terminei meu chá,
Olhei para ele e disse: eu escolho quem me escolheu de verdade desde o começo. Quem me viu, não quem quis me conquistar. Ele não discutiu, só assentiu. E nesse gesto havia resignação, mas também alívio. No dia seguinte, caminhei até o prédio de Lucas. Não mandei mensagem antes. Só apareci. Toquei o interfone. Quando ele desceu, me viu com surpresa nos olhos, mas ao se aproximar, o sorriso que veio foi calmo, contido, maduro. Você tá aqui, ele disse quase como quem não acreditava. Eu sorri. Eu vim porque quero recomeçar. Mas só se for com você. Só com você. Ele não me beijou de imediato. Apenas me puxou num abraço. Um daqueles que você dá quando finalmente entende que pode sim ser feliz. Sem precisar vencer nada nem ninguém. Apenas ser. Estávamos em paz. Juntos. Recomeçando do zero. Mas com as cicatrizes como lembrança de tudo que não queremos repetir. Bruno viajou pouco tempo depois. Claire me contou que ele foi tentar começar de novo em outro lugar. Não sei se voltará. Não sei se um dia sentará com Lucas para conversar sobre tudo. Mas sei que de alguma forma todos nós mudamos. E no meio dessa história feita de erros, dores e escolhas, cada um saiu diferente. Eu, pelo menos, saí inteira. E isso vale mais do que qualquer final feliz inventado. Os dias seguintes foram diferentes. Pela primeira vez em semanas acordei sem aquela dor no peito. A decisão estava tomada. E com ela veio um tipo de paz que eu ainda não conhecia. Recomeçar com Lucas não foi sobre retomar de onde paramos, mas sobre construir algo novo a partir do que restou. Não fingimos que nada aconteceu. Pelo contrário, falamos sobre tudo. Olho no olho, sem filtro. Era assim que precisávamos ser dali para frente. Reais, imperfeitos, mas inteiros. Começamos devagar. Caminhadas, conversas longas, na varanda, planos pequenos que nos faziam rir. Havia um cuidado no ar, como se ambos soubéssemos o quanto tudo era frágil. E talvez fosse mesmo. Mas o que construímos agora tinha uma base diferente. Não era mais impulsionado pela euforia da conquista, mas pelo desejo verdadeiro de compartilhar a vida com alguém que te entende, mesmo conhecendo as suas falhas. Lucas me surpreendeu em vários momentos. Não com gestos grandiosos, mas com atitudes silenciosas. A forma como me escutava sem interromper, como lembrava de detalhes que eu mesma esquecia, como me olhava sem pressa, como se dissesse: eu tô aqui dessa vez para ficar. E eu também fui me transformando. Me permiti confiar de novo. Me permiti amar sem me perder. Certo dia, sentados no mesmo banco de sempre, ele falou sobre Bruno. Sinto falta dele, sabia? Disse com os olhos fixos no horizonte. Eu não respondi. Esperei ele continuar. Não do que ele fez, mas de quem ele era antes disso. Antes da gente estragar tudo. Assenti devagar. Acho que ele também sente falta de você. De nós três, de alguma forma. E naquele instante entendemos que o perdão não era um evento. Era um processo. Um que estava apenas começando. Uma semana depois, Lucas recebeu uma carta. Era de Bruno. Direta, curta, honesta. Eu fui um idiota. Mas te conheço o bastante para saber que você é melhor do que eu fui naquele momento. Cuide dela. Não porque você ganhou, mas porque você a merece. Ele leu em silêncio, depois me mostrou. Seus olhos estavam marejados. E eu percebi que talvez aquele fosse o primeiro passo real em direção a uma cicatriz que pararia de doer. Guardei aquela carta numa caixinha junto com a minha. A que Lucas me escreveu quando tudo ruiu. Guardei não como lembrança do sofrimento, mas como prova de que somos capazes de evoluir. Que podemos errar, cair, nos perder. E ainda, assim encontrar um caminho de volta. Às vezes não para o mesmo lugar, mas para um novo destino, onde a dor se transforma em sabedoria. Com o tempo falamos menos de Bruno. Não por esquecimento, mas por respeito. Ele seguiu a vida em outra cidade. Começou a trabalhar com algo novo, segundo Claire. Vez ou outra,
Mandava fotos de paisagens, silêncios disfarçados de "tô bem", e era o suficiente. Talvez um dia os dois voltem a se encontrar, talvez não, mas o que existia entre eles, por mais quebrado que tenha ficado, ainda era parte de quem eles eram. Hoje, quando olho para trás, não sinto rancor. Sinto gratidão pela dor que me ensinou a me posicionar, pela dúvida que me obrigou a escolher, e por ter tido coragem de olhar no espelho e perguntar: quem eu quero ser depois disso tudo? A resposta não veio fácil, mas veio, e com ela, um amor mais sereno, mais consciente, mais verdadeiro. Essa não é a história de um final feliz perfeito. É a história de 3 pessoas que erraram tentando amar, que perderam tentando ganhar, e que no fim, aprenderam que o amor verdadeiro não se mede por quem conquista, mas por quem permanece, mesmo depois da queda.